Pessoal, a partir de hoje eu vou divulgar impressões minhas em vídeos nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram ou em uma outra, no YouTube, sobre temas sensíveis e flagrantes à nossa sociedade, ao mundo todo, temas que a gente está debatendo. Então eu vou divulgar alguns vídeos de maneira que a gente possa debater, discutir, de uma forma mais educada, digamos assim, e com impressões que sejam abertas, do meu ponto de vista, sejam ditas de olho no olho. O meu olho no vídeo e o seu olho que vê. De maneira que a gente possa, no tempo, no futuro, eu posso inclusive vir a fazer uns vídeos ao vivo. E esses temas serem debatidos concomitante à medida em que eu estarei expressando o meu ponto de vista. Por exemplo, hoje eu quero debater uma questão interessante, que é o voto secreto. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal em torno da urna eletrônica teve como base a quebra do sigilo do voto. Enquanto assistia à sessão do Supremo, até por um dever de ofício, uma questão profissional vinculada ao meu trabalho, eu fiquei pensando em um trabalho que eu já tinha feito há muito tempo, estava guardado em casa, a propósito do que eu chamo de democracia aberta, ou a desnecessidade do voto secreto, ou mais ainda, a necessidade de um voto aberto e justificado. É sobre esse tema que eu quero começar essa série de vídeos, e esse tema eu vou dividir em duas etapas. A primeira etapa é essa abertura que faço hoje, e uma etapa seguinte que segue a questão em si, que eu debaterei depois. Então, eu quero dizer, eu vou ler um pouco, até pelo costume que não tenho ainda, de questão da câmera e do vídeo, que eu tenho tentado fazer em poesia, mas em poesia é muito fácil de fazer. Mas expor questões jurídicas ou acadêmicas, enfim, escolar, fica um pouco mais incômodo, pelo menos para mim, que não tenho esse costume de professor. Então hoje eu vou falar de democracia aberta. É chegada a hora de questionar as razões do voto secreto, para o bem da democracia, especialmente em nações onde a educação instrumental e funcional, o que eu chamo de tecnologia cidadã, predomina. Mas ainda, é preciso interpretar da internet e de seus debates mais bizarros e reais. É bom que se diga que esses debates que estão sendo chamados de bizarros na internet, eles são reais. Eles são do cotidiano das pessoas. É preciso interpretar esses debates da internet com uma mensagem prática que se está passando ao largo de um conservadorismo teórico e diletante. A democracia só é real se justificada, desde o voto até a ação governamental. É o sentido prático do hermético conceito de Lincoln. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. É dizer, a democracia deve ter origem no povo responsável, deve ser transmitida pelo povo e não por grupos ou corporações, e se destinar ao povo, sempre. Quem não quer ser povo e passa a ser parte de grupos ou de corpos, perde esse caminho, esse interdemocrático, digamos assim. Dessa forma, a origem precisa dizer de suas razões, e mais ainda, fundamentá-las. É dizer, o povo sobre o qual se baseia a democracia tem obrigação de dizer por que escolheu determinada candidatura, porque essa candidatura representa determinada ideologia e porque determinada ideologia representa determinado interesse. Isso é imprescindível ao voto popular. É o que nós chamamos de liame de responsabilidade. A responsabilidade da origem é a responsabilidade que se deve cobrar do governo. Óbvio
que um instante, ou os instantes e instâncias às justificativas são as ideologias, institucionalmente utilizadas por partidos ou agremiações políticos. Essas instituições, entretanto, se esgotaram, perderam suas energias naturais e estão sendo substituídas pela provocação da individualidade a que tanto a internet permite. A origem precisa voltar, talvez, ao que se convencionou chamar, não necessariamente por consenso, de democracia direta praticada na Grécia. Aqui eu não vou discutir se a Grécia tinha ou não uma democracia como nós pensamos hoje, mas como termo até literal expressa da sua origem grega. Eis o papel da modernidade política que eu vou chamar de virtual. Não no sentido abstrato, que ela não existe, mas no sentido de que ela existe e linka pessoas nos mais diversos padrões de comportamento e nos mais diversos espaços vitais da cidadania. Antes, é preciso dizer que esse povo que se manifesta no individual, nas redes sociais e na internet, pode sim estar sujeito à manipulação e ao controle. Um pouco mais rápido, digamos, viu? Um pouco mais rápido na causa e tanto quanto na correção. A manipulação, o que nós chamamos hoje de fake news na internet, é mais fácil de corrigir e saber da origem do que na situação tradicional, que são modos de difíceis correção, porque aí vai ter o que nós chamamos de dilação probatória com cotejo de provas. Mas na internet, rapidamente, chega e você corrige. É óbvio que se alcança um número maior de pessoas, mas pelo menos a correção é mais oportuna e mais rápida na internet. Também é necessário falar que os instrumentos virtuais fazem com que a ação democrática não mais esteja restrita às vias corporativas, partidárias, de grupos e de interesses, não necessariamente populares, mas que se vendem como populares fossem. É a negação já tratada anteriormente. É aquela história de que os instrumentos da democracia se expressam através de grupos. Eu lembro que as pessoas dizem, vamos votar para presidente de tribunais, vamos votar para diretor de escolas, vamos votar para cargo tal e cargo qual. Uai, quem são os eleitores? Os eleitores que vão votar para presidente de um tribunal, por exemplo, devem ser o jurisdicionado, e não os meios funcionais que o utilizam, ou os meios instrumentais que o Estado utiliza. Então, esse conceito de dizer que democracia se expressa através de corpos funcionais, isso é, na verdade, uma negação da democracia. A rigor, por mais que pese a expressão, isso é literalmente fascismo. No ponto em que o fascismo é mais original. Continuo. Dessa forma, o meio democrático terá que atender à individualidade popular. Eu quero deixar muito aberto esse conceito de individualidade popular. É dizer, o ser individual que a internet permite dentro de um contexto popular, dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto que se expressa naquela ideia de que povo é um conceito cultural, país é o povo institucionalizado, nação é um conceito espacial de povo e Estado é um conceito em que aquela nação, aquele povo e aquele país se expressa perante os demais. Muito bem. Dessa forma, repito, o meio democrático terá que atender à individualidade popular. Não apenas como um fim, mas sobretudo como um meio, confirmando agora, na prática, o sentido do conceito de Abraham Lincoln. Não dá mais para esconder o governo. Isso tudo pode conduzir a uma exigência de responsabilidade original. Essa responsabilidade original é que o eleitor justifique-se quanto ao seu voto e que possa expor as suas razões eleitorais
Aliás, ele deve expor as suas razões eleitorais. Não é só ele pode expor as suas razões eleitorais, ele deve expor. E agora não mais pela via da ideologia, agora não mais pela via partidária, não mais pela via corporativa, mas pela via da justificativa direta dele. Porque posteriormente vocês vão notar por que eu estou cobrando isso. Esse dever de justificativa, que poderia ser apenas uma faculdade, um direito subjetivo, quer dizer, aquele que ele escolhe exercer ou não, é o que autoriza o eleitor a cobrar o efeito do governo eleito. Por ele, eleitor. O governo só é responsável às suas propostas e ideologias nas quais o eleitor acreditou. Mas o eleitor é responsável clara e abertamente pela escolha. Essa responsabilidade do eleitor, um poder-dever, passa pela justificativa do voto, que somente pode ser ofertada abertamente. Olha o que eu vou dizer a vocês. O voto deve ser aberto. A partir de agora, começo então a falar de voto aberto, como base da democracia moderna, em substituição ao voto secreto, originário do antigo medo individual e da perseguição ideológica. O esgotamento da ideologia foi motivado pelo excesso de medo, o que não nos permite mais aceitar nos tempos atuais. As ideologias e os partidos tiveram que fazer concessões recíprocas, o que foram chamados de consensos, e se perderam, porque tiveram medo um dos outros, de se estabelecer. E é esse medo que nós pretendemos corrigir através da ideia do que eu estou chamando de democracia aberta, através de voto direto, universal, aberto e justificado. Por que digo isso? As respostas ideológicas e partidárias já não são suficientes, porque não se complementaram com a tecnologia cidadã que eu chamo de educação funcional. No próximo vídeo, nós vamos discutir o que é, afinal, o voto aberto e justificado e a sua funcionalidade. Muito obrigado.